Nós vimos que em Romanos 8, 26 e 27, a Bíblia diz que não sabemos orar como convém, o Espírito intercede por nós. A Bíblia diz, segundo a vontade de Deus, Ele intercede pelos santos. Orar à vontade de Deus é uma coisa inegociável. 1 de João, capítulo 5, verso 14 e 15. Porque se sabemos que pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, temos certeza de que adquirimos aquilo que dEle temos pedido. Então, uma forma certa e segura de conseguir resultado da oração é orar segundo a vontade de Deus. Como orar segundo a vontade de Deus? Uma das maneiras de fazer isso é orando a palavra que expressa e revela a vontade de Deus. Mas nós precisamos entender que outra é orando em espírito. Muitas vezes eu tenho dito às pessoas, que eu vou para um momento de oração e diz, Deus, eu não sei orar como convém por isso. Não é que eu não sei suplicar, não é que eu não sei usar fé, não é que eu não sei orar em nome de Jesus. Eu não sei o que o Senhor quer dessa situação. Eu não sei o que no final das contas o Senhor quer fazer. E já que eu não sei, eu não vou escolher para onde ir. Mas eu escolho me sujeitar ao Senhor. Além de, com a minha mente, com o meu entendimento, eu ficar orando, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Eu confio na linguagem de oração do teu Espírito Santo. Eu vou me render ao Espírito Santo e apenas passar a orar em outras línguas para que a tua vontade seja feita. Eu lembro do irmão Dave contando algo engraçado e a gente ria muito. Ele falava do crente que vai orar em línguas achando que ele controla o que ele está orando. E ele está lá orando em línguas o tempo todo pensando num carro novo, Senhor, preciso de provisão, preciso de algo melhor. E ele está lá orando em línguas. Na cabeça dele ele só pensa no carro novo. E ele descrevia uma cena de dois anjos, dizia, já que no céu não deve ter um bar, ele falou, eu imaginava um café, ele falava, dois anjos tomando um café e vendo o crente falar em línguas. Como Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, acredita-se que no falar em línguas você pode falar tanto línguas humanas como angelicais. Ele pegou esse gancho e disse que os anjos ouvindo o cara orar em línguas entendendo. E eles riam, mas riam que não conseguiam nem tomar o café. Um olhava para o outro e dizia, ele acha que está orando por um carro novo. E o outro rindo de voz, sabe de nada, inocente. Oração em línguas, ela tira você do controle. E ela dá o controle daquilo pelo qual você ora, a Deus. Só que você está orando mistérios, coisas que você não sabe, que você não entende. Então nem você está acompanhando a oração que o Espírito Santo, por meio de você, está fazendo. Mas você começa a orar de acordo com o plano e a vontade de Deus. Quem está entendendo? Isso nos ajuda também na intercessão por outros. Então, voltei um pouco naquele assunto de orar à vontade de Deus, mas agora eu quero pegar aqui a questão da intercessão. Eu e você podemos orar por pessoas que nós não sabemos que estão com problemas. Nós podemos orar por pessoas que nós não conhecemos. Eu compartilho no livro que eu escrevi sobre isso, Falar em Línguas, de uma experiência que a pastora Lígia lá de Londrina teve anos, décadas e décadas atrás, no início do seu ministério. Eles tinham um momento de meia hora antes do culto para orar. E tinha uma sala grande embaixo do púlpito, onde a maioria dos intercessores ia para orar. Diz que naquele dia ela foi tomada pelo espírito de oração. Eu gosto quando Zacarias fala do Espírito Santo como espírito de súplicas. Ele que vem turbinar a nossa vida de oração. E diz que ela começou a orar em línguas, ela foi sendo tomada naquilo. E ela diz, não era uma visão, mas na mente dela, ela lembrava de um jovem da igreja. A única coisa que ela lembra de passar pela mente dela, um jovem na igreja. Ela orou, que ela achou assim, uns 10, 15 minutos muito intenso. Quando ela terminou de orar, na verdade, o culto já tinha acabado. Ela não ficou 10 ou 15 minutos. Ela, além de ficar toda a meia hora do momento da oração, ela ficou as 2 horas e tanto do culto. Quando terminou de orar, o culto já tinha acabado. E aí ela foi perguntar para o marido, você viu fulano, que era o jovem que ela lembrava? Aí disse, ele não apareceu na igreja hoje. Ela disse, eu acho que eu estava intercedendo por ele. Porque eu fui
envolvida num espírito de oração, de súplica. Eu clamava, eu orava em outras línguas. Eu sabia que o Espírito Santo estava lá intercedendo por mim, mas assim, me passava ele pela mente. Ela falou: a gente mal tem contato e relacionamento com esse rapaz. Eu acho que o Espírito Santo estava sinalizando que era isso. Ele falou: vamos esperar e ver o que o tempo diz. No dia seguinte, a segunda-feira, na hora do almoço, o jovem bate na porta da casa deles. E quando os pastores abrem, ele entrega uma lata de estracnina, de veneno. E diz: ontem, perto da hora do culto, eu não só não fui na igreja, mas eu ia me matar. Eu não estava aguentando o peso dos problemas e da pressão. Ele diz: mas eu não sei explicar como. A glória de Deus me invadiu quando eu estava para fazer isso. E uma voz me disse: não faça isso. Você vai vencer. Diz: eu estou sozinho, eu não consigo. O Senhor disse: eu não te deixei, você não está sozinho. Eu levantei uma pessoa que está orando por você nesse exato momento. E é só por causa das orações dela que isso tudo está acontecendo. Ele disse: eu consegui vencer aquilo. A esposa do pastor falou: quem estava orando por você era eu. E contou os detalhes. Ele chorava que nem criança. Hoje é um pastor servindo a Deus. E essa vida foi guardada, foi poupada. Então orar à vontade de Deus não é importante só para nós. Ela é importante em caráter de intercessão, de cobrirmos a vida de outros de oração. Muitas vezes eu sinto o impulso de Deus de orar por alguém. E eu não sei pelo que orar. E eu começo a orar em outras línguas. E há momentos onde Deus até pode revelar algo pelo qual Ele quer que você ore. E há momentos que Deus vai dizer mais ou menos assim: não é da sua conta, o problema é do outro. Você só me ajuda, né, de maneira que eu possa interferir, de maneira que eu possa resolver. Quem está entendendo? Sétimo e último lugar. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 17, não estou dizendo que esses são os únicos benefícios, mas são aqueles que com clareza eu tenho enxergado na Bíblia. Como o Espírito Santo é comparado a um candeeiro, que no Antigo Testamento tinha 7 lâmpadas, eu acho, né, muito interessante, porque era um único candeeiro, uma só peça de ouro batido, mas tinha 7 lâmpadas. Eu acho muito sugestivo isso. De repente a gente imaginar que a linguagem de oração do Espírito Santo tenha áreas distintas que se complementam, mas não posso garantir que seja essa a definição das 7 lâmpadas. Verso 17. Então, vamos começar no 16. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Diz que não entende o que diz. Paulo está explorando aqui, quem fala em línguas, os outros não entendem. Ele diz: imagina que você vai dar graças, orar pelo alimento, e você ora em línguas. Ele falou: como é que o outro vai dizer amém? Como é que o outro vai concordar com você se não sabe o que você está falando? Mas olha o verso 17. Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então vamos tirar o fato de que a gente não pode usar a ação de graça em língua, porque o outro não vai poder dizer amém, não é edificado com isso. Mas se você estiver sozinho, Paulo diz: você dá bem as graças. O que ele está dizendo? Que ainda que você olhou e diga intencionalmente: eu quero agradecer, e comece a orar em línguas, o Espírito Santo vai fluir naquela direção que você, de alguma forma, está se dispondo: eu quero expressar gratidão. Então vamos pensar em algumas coisas na perspectiva bíblica, para que a gente possa entender o que eu vou chamar aqui de perfeito louvor. Atos 2:11 diz que enquanto falava em línguas, as pessoas ouviam falar das grandezas de Deus. Falei antes, não podemos dizer com certeza se era ou não louvor, mas nós vemos que em Atos 10 as pessoas falavam em línguas e magnificavam a Deus. O louvor está relacionado, né, com essa ação do Espírito Santo. Eu tive um homem de Deus que foi um amigo próximo, muito querido. Ele, em 2020, partiu para a glória. Mas era um missionário americano que veio viver no Brasil, pastor Michael Piper, nós o chamávamos de Miguel Piper. Ele, uma vez em 1978, ele estava numa igreja em San José, na Califórnia. E disse que antes do culto, eles tinham esse tempo de oração, diferente da outra história que eu contei, não era numa salinha, a turma ficava na igreja antes, orando. E ele chegou mais cedo. E de repente, ele disse que começa a cutucar Terry e a esposa dele, e diz: tem brasileiro aí. Porque ele ouvia alguém adorando a Deus em português, mas assim, ele a vida inteira ele teve sotaque.
Mas ele falou, tem brasileiro aí, porque era português perfeito, com o sotaque de qualquer brasileiro. E ele ficou tentando identificar, a pessoa cantava em português, agradecia, exaltava a Deus, e no meio das pessoas, ele falou, o som vem de lá. Ele foi, conseguiu descobrir quem era. Chegou, deu um tapa no ombro do cara, falou, que legal, você é brasileiro, também sou missionário no Brasil, falando com ele em português. O cara ficou olhando para ele, com quem não está entendendo nada, perguntou em inglês, que língua é essa que você está falando comigo? O Miguel, norte-americano de nascença, foi para o inglês, falou, estou falando com você em português. Falou, por que você falaria comigo em português? Falei, você está orando, adorando a Deus em português? O cara falou, não sei o que você está falando, eu estava orando em línguas. Ele falou, não, meu amigo, eu sou missionário no Brasil. Você estava adorando e orando em português, fluente, de um jeito que eu não aprendi ainda a falar. Ele falou, eu não sabia disso, eu só estava orando em línguas. Ele disse que ficou em estado de choque. O cara diz, eu nunca pisei no Brasil, nenhum país fala português, não sei o que, não entendo nem espanhol, que é muito comum lá na Califórnia. Ele falou, só estava orando em línguas. Ele falou para mim, Luciano, pela primeira vez, eu fiquei imaginando o que é a sensação de ouvir alguém falar das grandezas de Deus, mesmo sem conhecer a língua. Perfeito louvor. Muitas vezes eu gosto de entrar nesse lugar de adoração, por quê? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, ele diz assim no verso 14, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. No 15 ele pergunta, que farei pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se existe um cantar em línguas, e os cânticos normalmente estão associados à adoração, presume-se que as línguas também podem fazer parte da nossa adoração. Então há momentos onde a edificação que você vai receber, não é porque você está orando à vontade de Deus, vencendo a própria carne, é simplesmente porque você está entrando num profundo nível de comunhão com Deus através da adoração. Além de que, isso não significa, outro dia alguém falou, mas pastor, como é que eu sei qual é o tipo de benefício das línguas que está acontecendo quando eu oro em línguas? Eu falei, normalmente você não sabe e não precisa saber. Ela falou, mas se eu falo as mesmas línguas, vai trocar de benefício o tempo todo? Eu falei, bom, as coisas espirituais não se entendem de forma racional. Pode ser que sim, ou pode ser que aí você vai entender porque é que Jesus diz, falarão novas línguas. Os pentecostais inventaram um negócio que não está na Bíblia. Eles chamam de a língua do batismo. Eles falam que aquilo que você recebeu no dia que você foi batizado é o que você vai falar sempre, aquelas palavras, porque é a sua língua do batismo. Isso não está na Bíblia. Jesus diz, falarão novas. Ah, pastor, o senhor disse diversidade, variedade de línguas é dom. Sim, é o nome do dom. Mas Jesus diz, falarão novas. Não significa que eu e você temos que orar sempre a mesma coisa. Quem pratica costuma desenvolver, a prática de tal maneira que ele começa a experimentar sempre o fluir de algo novo. Então, eu não sei se a gente tem que mudar de língua para mudar de benefício. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que diante de questões que nós não temos resposta, nós precisamos entender o porquê do novas. De alguma forma, ele não quer que você se limite. Ele quer que você cresça, ele quer que você se desenvolva. Outro dia um irmão falou para mim, poxa pastor, minhas línguas são tão michuruca assim, tão... Meu vocabuláriozinho, é nada. Ele falou, eu vejo o senhor orando e troca de uma para outra o tempo todo. Eu falei, olha para uma criança de 2 anos e meio. O vocabulário dela é rico? Ele falou, não. Eu falei, mas espera ela chegar aos 4 e virar uma matraca-trica, tagarela. O que é que mudou? Ele falou, a prática. Eu falei, exatamente. Cai para dentro, meu filho. Use esse negócio que Deus te deu. É a única forma de desenvolver. Porque aquilo que é espiritual e os dons também se desenvolvem. Paulo diz no verso 12 de 1 Coríntios, assim também vós, diz que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, procurai progredir como? Se não está no controle humano, como é que eu progrido? À medida que vamos praticando, nós vamos aprendendo a fluir, a se render, a experimentar algo mais. Então, para tentar resumir aquilo que a Bíblia fala sobre edifica-se a si mesmo, eu tenho selecionado essas 7 áreas que são as que eu vi grande mudança na minha vida. Mas eu gostaria de pegar uma parte final aqui para a gente encerrar, que diz respeito à maneira como eu e você vamos usar isso. O crente, de uma forma especial, o latino, e de uma maneira mais especial ainda o brasileiro, ele gosta de sentir as coisas.
Mas deixa eu dizer, Paulo diz, se eu orar em línguas, o meu espírito ora, mas minha mente está sem fruto, sem entendimento. A mente não participa disso. Por que eu quero destacar isso agora? Quando eu comecei a gastar tempo orando em línguas, eu ficava em crise. Porque às vezes eu estava orando em línguas e minha mente divagava. Estava lá orando em línguas, daqui a pouco estou pensando, quem é que ganhou o jogo ontem? Eu dizia, meu Deus, não posso pensar nessas coisas, estou orando. Daqui a pouco estava lá orando em línguas e eu ficava pensando numa pizza 4 queijos. Aí eu dizia, não posso pensar nessas coisas, eu estou orando. E sabe, esse negócio me incomodava. Eu dizia, não, se essa experiência fosse o Espírito Santo agindo em mim, por que minha mente estava divagando? Ué, a Bíblia diz que a mente está sem fruto. Ela não está participando da oração, ela está livre para outras coisas. E o que é que tem de bom nisso? É que quando Paulo escreve aos Efésios, orai sem cessar, gente, como é que a gente pode não parar de orar? Como é que a gente trabalharia? Ele está falando de um tipo de oração que você pode praticar quase que o tempo todo. Por quê? Sua mente não precisa participar. Quando eu entendi isso, eu trabalhava num banco. E boa parte do atendimento, do meu trabalho não era atendimento ao público. Eu fazia diversas outras tarefas. Aí eu comecei a dizer o quê? Minha oração em línguas não vai ficar nas 4 horas da manhã só não. Eu ia para o banco. Eu peguei o fim da era Telex, o último banco. Eu acho que foi a última agência a ficar online, foi a que eu trabalhei. E a gente comunicava por Telex. E teve, exatamente na época que eu entendi isso, eu trabalhava o Telex, ficava no fundo da agência, longe, porque era um negócio meio barulhento. E eu ficava lá passando mensagem, não tinha ninguém perto, eu ficava orando em línguas baixinho. Baixinho que se passasse também não queria que percebesse. Trabalhando no arquivo, orando em línguas. Então, no telefone, atendendo o público, não dava. Mas eu comecei a perceber que, como Paulo diz, fale consigo e com Deus, você também não precisa fazer isso alto. Eu, quando fui para o ministério, passei a gastar muitas horas viajando, dirigindo o carro. Minha mente estava fixa na estrada, prestando atenção no que está acontecendo. Mas no meu espírito, eu estava orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E eu comecei a pensar, que ferramenta extraordinária que eu e você podemos usar enquanto fazemos outras coisas. Falar em línguas é uma ferramenta extraordinária. Mas para que funcione, tem que ser usado. Anos atrás, eu não sei se eu digo anos atrás, ou se eu digo quilos atrás, porque eu já fui bem mais pesado. O irmão um dia, cheio de misericórdia e compaixão por mim, me deu de presente uma bicicleta ergométrica. Daquela você pedala, não vai a lugar nenhum. E eu lembro que eu encontrei ele uns 6 meses depois, e como dizem que a melhor defesa é o ataque, fui para cima primeiro. Falei, ó, aquele presente que você me deu, está funcionando não. Ele falou, como é que é? Eu falei, eu sei que você queria que eu emagrecesse. Mas eu estou do mesmo tamanho. Ele falou, percebi. Eu falei, mas aquele presente que você me deu não está funcionando. Eu não perdi 1 quilo depois que você me deu aquela desgraça. Aí ele olhou e falou, pastor, mas o senhor está pedalando quanto por dia? Eu olhei para ele e falei, era para pedalar? Foi, virou um cabideiro lá no meu quarto. Eu achei que só de olhar para ele emagrecer. Ele começou a rir, olhou para mim e falou, o senhor está de brincadeira? Eu falei, antes de você me cobrasse, eu quis bater primeiro e fazer a piada, né? Mas eu acho engraçado que tem uns crentes que estão assim, olhando para Deus, dizendo, aquele negócio lá que o senhor me deu de falar em língua, não está funcionando não. Aí Deus pergunta, está pedalando quanto por dia? Às vezes a gente diz, era para pedalar? Quando Paulo diz, dou graças a Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós, está dizendo, se tem alguém aqui que usa, sou eu. E se tem alguém que é grato a Deus por ter entendido e usado, sou eu. Eu sei que o ministério tem fases diferentes. Às vezes Deus nos dá direcionamentos diferentes. No início do ano, Deus me mandou mergulhar no assunto do jejum. Eu passava horas, o dia inteiro, estudando, escrevendo, pesquisando. E acredite, foi algo especial. Eu senti a glória de Deus descendo no meu escritório. Sabe o que é interessante? Um dia eu desci falar com a minha mulher no andar de baixo. E ela falou assim, você está escrevendo, não está? Eu falei, estou. Ela diz, eu não sei o que está acontecendo lá em cima, mas está respingando uma glória aqui embaixo. Eu falei, amor, todos esses dias que eu sento para escrever esse assunto que Deus mandou, eu sinto isso. Ela olhou para mim e falou, é a 3ª vez essa semana. Eu fiz as contas e falei, é. Ela falou, eu sinto esse negócio aqui também. Eu fiquei pensando, falei, será? Fui bater na porta do quarto da minha filha.
Ela, oi pai, tudo bem? Eu falei, tudo, filho. Ela falou, o que você quer? Eu falei, perguntar uma coisa. Ela falou, antes do senhor perguntar, posso eu te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ela falou, o senhor está escrevendo lá em cima, não está? Eu falei, tô, por quê? Ela falou, pai, é a terceira vez essa semana que a glória parece que desce aqui. Eu falei, os outros estão percebendo? Então eu não posso dizer, porque nesses dias eu quase não orava. Eu ficava estudando, escrevendo, estudando, escrevendo. Às vezes varava 15 horas desse jeito. Eu não posso dizer que você todo dia tem que ficar trancado horas em oração, só para viver a intervenção de Deus. De acordo com o tempo, o momento, a direção, a fase. Né? Ah, pastor, eu trabalho de casa, vou passar aspirador, lavar louça e cozinhar falando em línguas. Posso fazer isso. Mas atender o público falando em língua não vai dar certo. Então há fases da vida de cada um que a gente consegue mais ou menos. Mães com filhos novos vivem um nível de distração altíssimo. Né? Talvez a oração em língua seja uma boa ferramenta em alguns momentos, mas é difícil. Eu não estou aqui para cobrar ou botar pressão em ninguém. Mas ao longo da minha vida eu olho. Começa a gastar mais tempo orando em línguas. Os benefícios se acentuam. Começa a gastar menos tempo orando em línguas. Os benefícios diminuem. Então, algo que eu tenho percebido, a gente precisa simplesmente aprender a criar uma disciplina, a criar uma entrega, a criar uma rendição, onde a gente possa crescer. Você não vai na primeira vez trancar e ficar 4 horas. Eu não consegui. Não conheço ninguém que conseguiu. Ou se conseguiu, era muito frustrante. Mas à medida que nós vamos praticando e praticando, e às vezes é mais fácil você fazer que nem na academia. Não adianta chegar no primeiro dia puxando peso. Mas à medida que você vai criando condicionamento, você vai aumentando a carga, você vai aumentando a frequência dos exercícios. Então você pode começar a se obrigar. Eu me obrigava. Eu teve uma época que eu dizia, eu não preciso passar as 4 horas só no quarto. Eu posso aproveitar meu tempo fora e render. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a usar um cronômetro. Entrava no carro, começava a orar em língua, ligava o cronômetro. Paramos no posto, abastecer, vai parar. Eu parava o cronômetro. Voltava para a estrada, ligava o cronômetro. Pastor, tem que ficar cronometrando? Não, mas na época me ajudou a criar condicionamento. Eu dizia, eu quero orar pelo menos 6 horas por dia. E eu não vou conseguir ficar 6 horas trancado, mas eu quero me condicionar a isso. Então há formas e maneiras de você fazer isso, e você pode pedir a Deus que te dirija, te dê sabedoria.